som. 15 dias sem microfone, acho que deixou tonto. Graças a Deus pelo pessoal que opera serviço de som. Você pensa que não, mas é uma atividade espiritual importante no culto. Ontem, demos início a um projeto com o coral. Vamos ter o segundo tempo agora, segundo semestre, que é o ministério de visitarmos igrejas pequenas, cidades menores, igrejas menores, através da música coral. Eu não sei se o pastor Wagner fez a montagem com a gravação da cantata na igreja, com o coro de ontem, mas está boa a gravação, né? Ficou boa a gravação, se alguém já ouviu, né? Às vezes brincava, não parece que somos nós cantando, o grupo estava pequeno, mas o importante é que quem foi viu que a igreja estava cheinha, com bastante visitantes, e é uma oportunidade que nós temos também de incentivar o trabalho em outras igrejas. Nós vamos apresentar, dividir ou partilhar a cantata Em uma Cruz Tão Distante. Ali fizemos uma meditação sobre a cruz, e hoje eu quero voltar a esse tema da cruz. Numa mesma meditação, ontem eu fazia a meditação breve, Filipenses capítulo 2, mostrando até que ponto chegou a humanidade de Jesus, o aspecto humano, a encarnação de nós, a ponto de levá-lo à morte e morte de cruz. Mas a cruz, eu já expliquei aos irmãos em outras ocasiões, que por um problema histórico, eu também já disse em outras ocasiões que essa referência está num livro chamado Protestantismo Brasileiro, que eu emprestei, e quem tiver com ele não vai ser arrebatado, vai ficar lendo o livro, né? Isso faz com que eu vou olhar a minha estante também, se não tem alguém, né? Por uma questão histórica, nós temos uma certa dificuldade com esse símbolo. Nós temos dificuldade com os símbolos. De certa forma, o movimento da reforma baniu das igrejas protestantes em geral toda a questão de símbolos. Isso tem um lado bom, mas também tem um lado que mereceria reflexão, porque de certa forma também baniu do nosso meio as expressões artísticas ou da arte nos nossos templos. Mas a cruz, irmãos, aquilo que anotei para partilhar com os irmãos nesta noite, ela pode nos dar uma visão distinta. Se eu olho do ponto de vista da aplicação da lei, a cruz é uma maldição. Se eu olho do ponto de vista político, econômico, social do povo, a cruz é um símbolo de frustração. Mas se eu percebo a cruz de modo espiritual, ela é símbolo de vida. E a nossa formação histórica foi tão complexa, que
que nós substituímos a cruz pelo peixinho. Peixinho pode, cruz não. E quem já andou por aí afora sabe que isso é algo muito brasileiro. Sabe que isso é muito algo do Brasil. Isso não é perceptível na América do Sul, exceção do Brasil, nem na América Central, nem na América do Norte, nem na Europa. Porque com a chegada dos imigrantes e dos protestantes que vieram imigrantes no Brasil, nós vivimos uma época de domínio histórico, de interferência muito grande. A Igreja Romana no poder público. Só que esse domínio não era muito forte na pessoa do imperador Pedro II. Até porque era um homem que conhecia e lia fluentemente hebraico e grego. Cujo amigo pessoal principal era o pastor congregacional, Alberto Quero. E na cabeça do povo, no imaginário desse povo, uma igreja que tivesse uma cruz seria uma igreja romana. Então, para evitar problema, não sei que já ouviram isso, apenas reforçando, outros já conhecem, foi acordado que as igrejas protestantes não usariam uma cruz visível. Isso foi resultado de um acordo político. Para evitar briga, até porque os primeiros pastores foram, de certa forma, mantidos pelo Império, pelas dotações que o imperador recebia, não que tirasse dinheiro do Império, era dinheiro que era pertinente ao próprio imperador. Ele tinha a sua dotação pessoal como imperador e dali ele administrava. Assim como ele pagou o estudo para a primeira mulher ter um curso de medicina, assim como ele ajudava pobres, ele ajudou pastores protestantes. Então nós temos uma certa dificuldade com a cruz. E quando não temos, fazemos questão de dizer a cruz vazia, porque Jesus está vivo. Mas essa cruz, como disse, ela pode ser símbolo de maldição, porque seria maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, verso 13. Gálatas 3, verso 13. Diz assim a palavra de Deus. E isso você pode ver nas referências, e vai encontrar em livros de Deuteronômio 21, 23, e assim vai puxando os textos. Viu, irmão? Quando você quiser conhecer um texto mais em profundidade, você vai vendo outros textos, está indicado. Você vai puxando outros textos, vai conhecendo outros textos e vai entender. Porque que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por isso que eu não creio em maldição hereditária para o crente. Porque quem tem Jesus, se havia uma maldição,
duvido que tivesse. Há situações muito estranhas de vida. Há pessoas que têm uma experiência espiritual, até de família, muito estranha do ponto de vista do aspecto cristão. Mas no dia que ele recebe Jesus como Salvador pessoal, ele é quebrado. Porque Jesus se fez maldito. Ele se fez maldição. A cruz, que era símbolo de maldição, ele encarnou e foi para a cruz. Se abrimos nossas Bíblias em Isaías capítulo 53, chamado Cântico do Servo Sofredor, o texto vai narrar esse sofrimento, dizendo no versículo, a partir do verso 5: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim não abriu a boca. Foi assim que Jesus sofreu. Então, quando eu olho para a cruz, quando eu percebo a cruz, eu gosto de contemplar a cruz. Eu disse isso ontem. Eu posso estar fazendo outras coisas, pensando em outras coisas. Se eu escuto Rude Cruz, eu paro para ouvir. Às vezes tem um hino ou outro que você para realmente. Se eu amo a mensagem da cruz, eu paro para ouvir o de cruz na voz de quem for, por mais simples que seja, que fala da mensagem. Quando eu olho para a cruz, eu percebo, na realidade, aquilo que é sempre de maldição. Para mim, eu vejo nesse sacrifício de Jesus, ele tirando a maldição que seria minha. Vocês viram a missionária dizendo, e é verdade, e isso é tão grave. Às vezes conversava com o pastor Alinda sobre isso, que em algumas comunidades, algumas tribos, certos demônios, quando o cristão não é fortalecido ainda, não se aprofundou na palavra de Deus, aquela história do curandeiro é verdade. Há demônios tão fortes que o curandeiro é mediador. Cambono. Mas Jesus se fez maldição. Então era um castigo que estava proposto, é o que Isaías fala. Aquilo que estava proposto a mim, aquilo que seria resultado da minha vida no pecado, do domínio do pecado na minha vida, da maldição sobre a minha vida. E sabe, irmãos, não pense historicamente, você for estudar um pouco de religião, não pense que isso é apenas algo da África, é algo da Europa, muito seriamente. Pessoas cativas, gerações que são cativas, gerações que não conhecem libertação, geração que são escravas de Satanás, porque não conseguem, não conhecem Cristo, para que a maldição que está sobre eles, não que estava, mas que está sobre eles, possa ser quebrada em nome de Jesus. Então, quando eu olho para a cruz, a mim vem a primeira ideia, que aquilo era símbolo de maldição. Mas Jesus quebrou. Ele se fez maldição por mim, para que ele pudesse resgatar a minha vida. Historicamente, politicamente, também no ambiente em que Jesus viveu, a cruz era símbolo de uma frustração política de um povo. Nós vivemos um período, uma geração de poucos heróis. E fazemos heróis
às vezes do nada. Transformamos pessoas em heróis, sem nem sequer nos darmos ao trabalho de analisar um pouco da vida e se de fato serve como referência. Mas para aquela comunidade judaica, Jesus representava a libertação. Era o Messias, por isso que até hoje é rejeitado pelos judeus. Era o Messias. Ora, se ele era Messias, não poderia de forma alguma morrer na cruz. Como alguém que seria libertador? Porque se ele morresse numa batalha, morreu na batalha, mas ele teve o tipo de morte que teve, do ponto de vista da própria lei da época. Era a morte dos infames. Não é alguém que lutava por uma causa, morrendo numa batalha, ferido numa batalha, veio a morrer, mas alguém que foi condenado por uma culpa que não tinha e dizendo: você terá o castigo e a morte de gente infame. Isso ele fez. E como o povo reagiu? Porque na realidade, quando o povo disse crucificam, o povo já tinha crucificado. Já tinha feito a escolha. Já tinha feito a escolha na medida que percebeu que Jesus não era o Messias político que eles esperavam. Que nós temos o costume de esperarmos as coisas apenas na visão terrena. Mas em terceiro lugar, irmãos, eu creio que esse é o principal. A cruz é o símbolo da vida. Aí eu vou a Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Versos 6 a 8. Diz assim: o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar. Eu sei que nem todas as versões trazem esse termo. É a ideia de segurar com unhas e dentes. É a ideia de alguém que crava as unhas, a mão, os dedos, de modo que aquilo não sai mais, não larga. Jesus diz a palavra de Deus que ele tinha o direito de fazer isso, mas ele esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Nessa viagem eu tive duas experiências para mim marcantes. Primeira foi a visita à mesquita central de Lisboa. Haja terreno. Fiquei admirado com a eloquência do Sheik teólogo. Na mesquita tem uma sala, uma espécie de lavabos, grande, metade disso aqui, cheio de compartimentos baixinhos, onde as pessoas que chegam têm que lavar o rosto, lavar os pés, para participar. A questão da purificação. Porque eles valorizam a higiene, esse aspecto. E eu fiquei admirado pela eloquência daquele homem, da capacidade de convencimento. Não confunda a fé islâmica com grupos extremistas, não caia nessa desinformação.
Mas eu fiquei preocupado com o chamado grupo cristão. Era a véspera da procissão de Fátima, da procissão principal. E ouvi muito pouco falar o nome de Jesus aqui. Tinha uma cruz imensa na praça, a parte nova. Aliás, como obra de arte, pensei que parecia ferro, muito alto. Mas ali, o objeto de culto não era Jesus. E quando você escuta, pesquisa, que determina o número de cristãos, todo grupo cristão, inclusive romanos, está incluso. Mas a questão até que ponto a cruz é símbolo de vida. A cruz é resultado do sacrifício de Jesus. E outra coisa, até que ponto se fala em salvação e perdão de pecado através de Jesus. Não estou aqui julgando a fé de ninguém, não sinto ofendido por isso. Estou apenas falando como um observador. A palavra de Deus nos diz que ele esvaziou-se, assumindo cruz para nos dar vida. Em Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 15 diz: e nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Isto é Jesus. A Bíblia está falando de Jesus. É Ele que nos dá vida. É Ele que salva. E se não tivermos cuidado, nós vamos começar a pensar que quem salva é a fé, que necessariamente não precisa estar em Jesus, e que Deus vai usar em longanimidade e bondade, dependente da morte de seu Filho Jesus, para que dessa forma possa praticar a universalidade da salvação, não no ponto que a salvação é para todos, mas de todos, porque a questão é fé. E a questão não é só fé, a questão é fé em Jesus. Quando eu olho para a cruz, eu lembro que aquilo na legislação da época era sinal de maldição. Talvez hoje fosse uma forca, uma cadeira elétrica, injetar, só que aquela morte era pública. Não era reservado a meia dúzia. Lembro também que é na concepção de alguns a frustração do ideal de messianismo, de libertação do povo. E se compreende fácil. Se compreende fácil. Mas a Bíblia é, irmãos, fundamentalmente símbolo da vida para as nossas vidas. Você é salvo? Você tem essa convicção? Salvação de Jesus. Quando você olha para a cruz, pensa em quê? Essa cruz é vazia, mas mesmo que tivesse uma outra obra de arte lá, se você olhasse para aquilo, você pensava em quê?
que ela representa para você? O que a cruz de Cristo representa para você? Se você ainda não tem Jesus como Salvador pessoal, eu gostaria de convidá-lo para que nessa noite você fizesse a sua opção de vida, escolhendo Jesus como seu Salvador. Se você foi crente, se afastou, volta para Jesus, volta para o caminho. Os cristãos no tempo dos Atos dos Apóstolos, apostólico, era conhecido como os do caminho. Volte para o caminho. Volte. Entregue sua vida a Jesus. Permita que Ele faça a restauração que você escreveu. Não tenha medo. Não tenha medo. E você não vai precisar de sacerdote algum para libertar. É Jesus que liberta. Se o irmão pode ajudar em oração, tudo bem. Mas nós não dependemos disso. Quem dá a libertação é Jesus. Se eu puder orar por você, outro irmão, como disse, tudo bem. Mas essa liberdade, essa libertação é adquirida em Cristo. Porque alguns anos atrás, quando não existia esse conceito, as pessoas se convertiam. E saíam muitas vezes das profundezas do inferno. Eu trago à memória um aluno do Seminário do Norte, pastor João Crisóstomo, que depois chegou a ser secretário executivo do Campo do Maranhão, que era pai de santo, se converteu. E aceitou Jesus. Sem ter todo aquele ritual de libertação, 7 semanas disso, semana daquilo, 40 dias para isso. Era Ele Jesus. Porque é Jesus que liberta. Se você nessa noite deseja aceitar Jesus como Salvador pessoal, nós vamos cantar o hino. Enquanto estivermos cantando, vamos ficar em pé. Desculpe pela voz, né? Mas quando estivermos cantando, se alguém quer receber Jesus, levante a sua mão. Eu quero orar por você depois. Receba Jesus como Salvador. Olhe para a cruz como símbolo de vida, dizendo: eu preciso do perdão de Deus que está em Cristo Jesus. Ele morreu na cruz por mim. Ele pagou o preço por nós. Cantemos. Fala o seu coração para que você tome uma posição. Tome hoje à noite. Não importa a sua idade.
você é jovem, graças a Deus você tem muito mais tempo para viver o Evangelho. Você já é mais experimentado, mais idoso, glória a Deus por isso também. Mas olhe para a cruz como símbolo de vida. E diga: Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Eu quero a salvação que essa cruz de Cristo me oferece, né? Que sacrifício de Cristo me oferece. Então, enquanto cantamos a Muito Mistrola, se você sente esse desejo, saia do seu lugar, ou levante a mão, venha à frente, pega ajuda a alguém aí. Nós vamos nos alegrar e vamos orar com você. Cantemos. Cristo de novo se põe a chamar, ó pecador, vem atender, corre depressa, se vem te entregar, nada te deve deter. Ó pecador, veja o Senhor, Queremos agradecer a presença de todos. Quero convidar os irmãos diáconos da liderança da diretoria da igreja e algum líder de departamento que esteja interessado. Nós temos um encontro aqui logo após o culto, temos 10 minutos, depois temos nossa reunião. E que todos tenham uma semana abençoada. Lembrando que próximo domingo à noite nós temos o batismo e é motivo também de alegria para a igreja. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Deus os abençoe.